Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Codex de Criação, aqui nos Trovadores Modernos. Hoje, eu, Ettore, serei o seu anfitrião nessa jornada que investigará o que torna uma classe única e como criar uma. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre tom, tema e temática aplicados à criação de conteúdo para RPG e também como tornar o seu cenário mais interessante baseado em história, política, geografia e religião. Então, se você não viu esses vídeos, vai lá dar uma olhada, fico aqui esperando. E com isso, vamos ao tópico de hoje. Como criar uma classe única para sua mesa de RPG? Claro, nem todos os sistemas usam a mesma nomenclatura. Em vez de classes, alguns sistemas chamam as classes ou as formas de segmentar e categorizar os personagens de papel, profissão, arquétipo ou o que for. Mas eu vou falar um pouco mais sobre ela e como entender esse processo a seguir. Só que antes, se você curtiu esse tema, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativa o sininho, porque assim você recebe notificação quando saírem mais vídeos maravilhosos como esse. E claro, se puder, compartilha, mostra para seus amigos. Todo mundo tem aquele amigo RPGista que cria uma classe que é claramente forte demais. Antes da gente falar sobre como criar uma classe, nós temos que entender o que é uma classe. Todos os sistemas de jogos trazem uma forma de segmentar e categorizar o papel de cada jogador dentro das regras e da narrativa. Olhando para um sistema popular a nível nacional, como o Tormenta 20, nele existe a classe do Nobre. E o Nobre possui mecânicas e regras que são específicas dessa classe e que representam a narrativa dela. Elas são a autoconfiança, a riqueza, o orgulho. Essas habilidades da classe existem para mostrar quais regras tornam a classe do Nobre única, de que forma ela burla as regras gerais do jogo e também para mostrar como ela se encaixa na ficção desse universo. Olhando para elas, você já sabe que o seu personagem provavelmente vive num meio cercado por riqueza e nobreza, e quando as mecânicas são criadas de forma eficiente, elas traduzem essa experiência para a jogabilidade de uma forma boa. O mesmo vale para ladinos em D&D, que tem mecânicas únicas como o ataque furtivo, ou então os engenhoqueiros de mutante, que podem construir coisas tirando peças de uma mochila. No sistema das Crônicas das Trevas, nós temos os vampiros, lobisomens e magos, que também são classes. Eu sei que é um pouco confuso, você pode achar que os clãs de vampiros são classes, mas na verdade não. Dentro do universo das Crônicas das Trevas, ou então no mundo das trevas como um todo, existem diversas classes para escolher, que são essas linhagens de vampiro, lobisomem, mago, fada. Qual subtipo você vai escolher, aí já é uma subclasse. E cada uma delas é representada por uma mecânica única, como sugar sangue, se transformar ou realizar magias. Essas mecânicas informam como um personagem vai se comportar com o grupo dele e no mundo. Certo, mas por que isso importa? Para entender melhor isso, nós vamos ter que entender o seguinte conceito. Quanto menos regras tem em um sistema de RPG, mais difícil é criar classes diferentes, porque mais difícil se torna trazer uma jogabilidade e uma sensação única para o jogador. Quanto menos regras existem, menos maneiras de subverter as regras existem. E para entrar em mais detalhes sobre isso, a gente vai dar uma olhadinha em D&D 5ª edição, que é o sistema mais popular atualmente. Imagina que você vai criar um personagem para uma mesa do seu amigo Marcos. E o Marcos te pergunta como um bom mestre: e aí, quando você está jogando um jogo de fantasia medieval, tipo O Senhor dos Anéis, o seu personagem, como você imagina ele? Qual é a aparência dele? Ele é mais do tipo que sai na porrada ou ele usa magia? Você pondera por alguns instantes e finalmente diz: eu gostaria de conhecer mais as opções. Bem, diz o Marcos, se você imagina ele como um conjurador de magias, de onde vem a magia dele? Vem do contato com o divino? Vem talvez de dentro dele por alguma anomalia? Ou ele passou anos estudando os mistérios arcanos? E se ele é mais do tipo que luta e que briga, ele é um porradeiro ou ele é mais sorrateiro e ligeiro? A perícia de combate dele vem do fato de que ele estudou e refinou a técnica por anos ou de que ele é simplesmente explosivo e intuitivo? Cada uma dessas opções representa uma narrativa clara e potencialmente distinta. Nominalmente eu apresentei o clérigo, o feiticeiro, o mago, o guerreiro, o ladino, o bárbaro. Um arquétipo é um exemplo
puro e claro de algo. Ele te dá noções extremamente básicas e fundamentais para que você consiga preencher o restante com a sua imaginação. Então, quando você vê um chapéu de cozinheiro e um avental, você entende que aquilo é um arquétipo de chefe. Você não sabe nada sobre essa pessoa, mas você sabe que ela é um chefe. Se você vê uma pessoa fardada, você sabe que ela é de alguma forma um oficial ou um militar. Você não sabe se é homem ou mulher, ou se é rico ou pobre, branco ou negro. Você não sabe nada sobre essa pessoa. Mas o arquétipo deixa o espaço livre para a interpretação e te dá também um pouco de noção clara sobre do que se trata aquela pessoa. E uma coisa importante aqui é não confundir arquétipos com estereótipos. Só porque a pessoa é um militar não significa que ele é um militar rígido e mandão, ou só porque ele é um cozinheiro não quer dizer que ele é uma pessoa rechonchuda que fala francês. Para fins de exemplo, em D&D, um clérigo é uma classe única porque ele tem o contato dele com o divino, que é manifestado nas regras e nas mecânicas através de coisas como virar os mortos, intervenção divina, um domínio divino. Os magos se destacam pela miríade, as numerosas opções de magia que eles têm e pelo fato de que eles podem aprender novas opções simplesmente estudando. Enquanto os feiticeiros, embora não possam ter tanta versatilidade aprendendo magias diferentes, eles possuem o que se chama de metamagia, que permite que eles alterem a magia, já que ela vem de dentro deles. O guerreiro possui vários ataques, enquanto um bárbaro tem poucos ataques, porém ele possui uma fúria que permite que ele simplesmente ignore o dano, de tão obcecado que ele está. O ladino possui ataques furtivos, que são pontuais, porém letais, enquanto um monge pode utilizar o seu ki para lutar apenas com seus próprios punhos. Um druida tem contato íntimo com a natureza, permitindo que ele se transforme em animais. Um bardo pode conjurar magia simplesmente com uma performance, cantando ou dançando, e um artífice cria efeitos parecidos com magia, só que utilizando tecnologia. No entanto, é daí em diante que a gente entra em exemplos de design ruim de jogos. A seguir, a gente tem os exemplos das classes do paladino, do bruxo e do guardião. E a minha crítica não é nada pessoal, na verdade a classe que eu mais gosto é a do bruxo, eu acho ela muito interessante. Eu acho ela muito legal porque ela já vem meio que com uma história, ela já vem com um gancho narrativo pronto, que é o seu patrono transcendental. E eu também gosto do conceito do patrulheiro, do guardião. Só que, embora seja possível distingui-los narrativamente como um guerreiro divino, uma pessoa que fez um pacto com uma entidade das trevas ou um sobrevivente na natureza, as mecânicas, as habilidades e as regras dessa classe simplesmente não representam tão bem esses motivos narrativos. A partir do momento em que um paladino pode ser devoto de uma entidade maligna ou quebrar o seu juramento, e que um bruxo pode fazer um pacto com uma entidade celestial, divina, as pessoas perguntam, e com razão, como você diferencia narrativamente essas duas classes? Ou então, algumas pessoas apresentam a hipótese de que você pode fazer um guardião muito melhor se você simplesmente fizer um guerreiro ou um ladino, especialmente com a subclasse do batedor, que com um pouco de interpretação e também habilidades mais voltadas para a natureza, vai ser um guardião melhor do que o próprio guardião. E isso pode ser uma verdade, pode ser uma mentira, mas o fato é, como fica aberto para esse questionamento, isso é um exemplo de um design ruim. Uma armadilha que muitas pessoas caem é tentar criar uma classe diferente, mas reciclar mecânicas de classes que já existem para elas. Isso não funciona muito bem. Um exemplo disso é a classe do Caçador de Sangue, criada pelo mestre do Critical Role, Matt Mercer. Eu gosto do Matt Mercer, eu gosto do Critical Role e eu gosto do conceito e das mecânicas da classe do Caçador de Sangue. Mas é justamente porque eu gosto do conceito e das mecânicas de classes como o Guerreiro e o Bruxo. E o Caçador de Sangue não é nada além de uma mistura de Guerreiro e Bruxo. Não tem nada que você faça com o Caçador de Sangue que você não possa fazer com Guerreiro ou Bruxo. Ah, mas as maldições de sangue. Se é o problema a maldição de sangue, faça invocações místicas para o Bruxo que substituam essas maldições de sangue. E você pode dizer, ah, mas as subclasses do Caçador de Sangue são muito interessantes. E de fato, elas são. Mas eu tô falando aqui da classe padrão, da classe básica, não das subclasses. Além de que as subclasses do Caçador de Sangue fazem coisas que na verdade faltam no jogo, só que não deviam ser subclasses, deveriam ser regras abertas para qualquer personagem, como criar poções ou virar um lobisomem.
Então, quando você vai criar uma classe para o seu mundo, você tem que pensar o que a torna narrativamente única e como traduzir isso mecanicamente para as regras. Para a gente dar uma concretizada, vamos usar aqui como exemplo uma classe sobre psionia. E sim, eu estou usando esse exemplo justamente porque a classe de Unearthed Arcana que saiu há algum tempo do Místico ter sido tão mal elaborada e tão criticada dentro da comunidade. O problema do Místico era justamente que ele não tinha nada que diferenciasse ele das outras classes de D&D. Por que o Místico não podia simplesmente ser um tipo específico de feiticeiro, como de fato fizeram depois? E como tinha essa dificuldade de tornar ele único, tentaram tornar ele simplesmente mais forte. E aí surgiu o problema, porque a classe era simplesmente quebrada. Atualmente, no entanto, a Wizards of the Coast, que é a responsável pelo design de Dungeons & Dragons, quinta edição, tem uma abordagem muito mais interessante sobre a psionia, que é utilizar um dado psionico, um dado que aumenta ou diminui de valor dependendo do resultado de cada rolagem. E isso é uma mecânica única e extremamente interessante. Agora, como a gente pode tentar transformar isso em uma característica fundamental da classe para tornar ela única dentro do jogo? Bom, talvez por conta do poder dele ser um pouco selvagem e emanar da pura imaginação dele, ele talvez tenha que rolar um dado para saber qual é o nível da magia. Assim ele não sabe quão eficiente a magia vai ser quando ele utilizar, se ela vai ser forte demais ou se ela vai ser muito fraca. Claro, isso não é uma ideia tão boa, mas foi o que eu consegui pensar em 5 segundos e é só uma forma de exemplificar como que ocorre esse processo criativo. E a questão é que criar uma classe para D&D 5e é algo que eu realmente não recomendo, porque as que já existem já cobrem bem todas as bases das necessidades narrativas que você pode encontrar por aí. E quando você for criar uma classe, mantenha em mente que ela precisa dar uma ideia sólida do qual o conceito do personagem para o jogador, mas ao mesmo tempo precisa deixar espaço aberto para variabilidade. E é por isso que o pistoleiro, criado pelo Matt Mercer, foi brilhante, porque ele fez como uma subclasse do guerreiro, porque simplesmente atirar, usar uma arma em combate, não é diferente o bastante para diferenciar do guerreiro, que usa armas em geral. E esse é um problema enfrentado, por exemplo, pelo guardião, ou patrulheiro, ou ranger, chame como quiser, porque a Wizards of the Coast simplesmente depende demais do fato de que muitos guardiões usam arco, e usar um arco não é uma mecânica única o bastante para você criar uma classe em torno. Pelo menos não quando você já tem guerreiros. O brilhantismo, a genialidade do pistoleiro foi justamente o quê? O conceito central do pistoleiro é dar vários tiros em seguida. E dar vários ataques consecutivos já é o que o guerreiro faz de melhor. Não tem por que criar uma classe diferente. E também não tem tantos jeitos assim de usar uma arma. Então, para a gente recapitular e resumir as dicas de hoje do Códex de Criação para criar classes no seu cenário de RPG, defina uma função narrativa única e exclusiva para sua classe. O que ela faz de especial no mundo? Bardos cantam, guerreiros lutam, magos estudam a magia. O que a sua classe faz de único? Segundo, traduza essa necessidade narrativa mecanicamente para as regras do jogo. Bardos têm dados de inspiração bárdica, guerreiros têm uma série de ataques e magos têm várias magias e espaços de magia. Que tipo de regra representa bem o conceito do seu personagem, da sua classe? Terceiro, mas que pode ser o primeiro dependendo do caso, certifique-se de que a sua classe tem uma real necessidade de existir. Não tem nenhuma outra no jogo já existente que cumpre uma função igual ou pelo menos semelhante o suficiente. E quinto, pense em quantos jeitos diferentes dá para fazer aquilo que ela faz. Se a resposta for 1 ou 2, então provavelmente o que você quer criar é uma ou duas subclasses de uma classe que já existe, em vez de criar uma classe inteira. Seguindo essas dicas, as suas classes caseiras vão ser muito mais adequadas e apropriadas para suas campanhas de RPG, além de serem muito mais únicas e memoráveis. Obrigado por assistir a mais um episódio do Códex de Criação. Eu sou o Ettore. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E até a próxima com os Trovadores Modernos.